Irmãos queridos, irmãs queridas, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. É assim, dessa forma de vocativo e saudação, que o nosso querido professor Eurípides Bassanufo, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, realizava o início do culto do Evangelho. E hoje é um dia de segunda-feira, é o dia que ele nos prometeu há 25 anos, que ele estaria conosco, que nós estamos aqui para fazer o nosso evangelho desta manhã. Portanto, vamos recorrer às orientações que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos proporcionou no seu livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O capítulo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, itens 11 e 12. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ela no seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 63, ela dá o título de Escândalos. Vamos começar então observando o pensamento dela no início do seu comentário, no primeiro parágrafo, quando ela escreve: tudo aquilo quanto violente o equilíbrio, o estabelecido, constitui um escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem. E ela continua: como consequência, os efeitos do ato danoso produzem ressonância, desarmonizando o indivíduo que faz o escândalo e com ele o grupo social no qual se encontra situado. Vocês podem observar que a repercussão é muito grande. Não somente prejudica a pessoa que realiza o escândalo, como também o grupo social do qual onde ele se encontra situado, fica o grupo todo desarmonizado também. Nós vamos observar agora, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 8, a passagem que Allan Kardec colocou do evangelista Mateus, no capítulo 18, versículo de número 7. Ai do mundo por causa de escândalos. E nessa parte, a Federação Espírita Brasileira coloca o numeral 1 para que nós atentemos para o que está escrito no rodapé da página. Mas vamos repetir e vamos depois dizer o que é que está escrito no rodapé. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem venha o escândalo. Mas vamos ver, a editora da Federação Espírita Brasileira, que publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 do capítulo 8, colocou a seguinte nota de rodapé a respeito da palavra escândalo. Quando a editora registra: nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, como, por exemplo, mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder, etc. No item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Allan Kardec escreve: no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral e ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Esse é a palavra de Allan Kardec, que está em sintonia com o que a irmã Joana de Ângeles registrou logo no início aqui desse nosso comentário, que ela registrou no capítulo que trata de escândalos. Portanto, nós vamos ver agora que ela continua. Vamos retornar à veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que ela atualiza o pensamento de Jesus, esclarece, dá luminosidade para que possamos entender com segurança. Reparem a observação dela na página seguinte. Quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato, também produz escândalo, por esconder as deficiências e vingar-se naquele em quem projeta a sua inferioridade que gostaria de eliminar.
Em outras oportunidades, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos fala que quando nós censuramos os outros, condenamos os outros, na realidade, nós projetamos o que há de podre dentro de nós para outra pessoa. E por isso nós não podemos eliminar o que temos em nós condenamos no outro. Gostaríamos de que fosse eliminado nele, mas na ideia original, a sujeira está dentro de nós. Ou seja, para repetir, quando nós criticamos alguém, quando nós censuramos alguém, quando nós condenamos alguém sem autoridade moral para o fato, nós estamos projetando nesse alguém a sujeira, a imundície, a nódoa que existe dentro de nós. Por isso, o autoconhecimento é de fator muito importante para que possamos controlar e resolver esses nossos problemas, iluminando a sombra que existe ainda no nosso inconsciente, registro das reencarnações anteriores, cujos atos negativos e positivos, na maioria negativos, refletem nas nossas atitudes atuais. Nessa proposta de que a fala veneranda benfeitora Joana de Ângeles, encontra-se embutido também, no caso de condenar sem autoridade moral a outra pessoa, nessa proposta encontra-se embutido também o dever de respeitar as decisões e ações do seu próximo, pois quem se levanta para impedir o processo de desenvolvimento de outra pessoa realiza um escândalo de agressão ao livre-arbítrio do outro, envolvendo na sua sombra. Olha, já falamos e ela repete sempre a questão da sombra, que nós vamos encontrar esclarecimento em Carlos Gustavo Jung. São os registros de nossas reencarnações anteriores que estão lá no nosso inconsciente e se refletem de forma negativa em todas as nossas ações, pensamentos e atos de nossa vida. Portanto, ela diz aqui, nessa proposta de observar as pessoas que condenam os outros sem qualidade moral para tanto, encontra-se também embutido o dever de respeitar as decisões e ações do seu próximo, pois quem se levanta para impedir o processo de desenvolvimento de outra pessoa realiza um escândalo de agressão ao livre-arbítrio do outro, envolvendo-o na sua sombra. Quando o indivíduo escandaliza, observemos agora o pensamento da veneranda Joana de Ângeles para observar como se processa a lei de causa e efeito. Quando o indivíduo escandaliza, prescreve para si mesmo consequências lamentáveis, sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. Vamos observar um exemplo do que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles está dizendo nos parágrafos posteriores, quando ela escreve: as afeições agressivas. Vou repetir: as afeições agressivas e conflituosas no lar ou fora dele resultam das ações escandalosas do passado, hora de retorno, a fim de que se reabilitem aqueles que geraram as dificuldades, provando o pão amargo do seu vício e da sua insensatez. Agora vocês vão compreender por que existem tantos lares com brigas, desentendimentos, separações, aborrecimento. Tudo isso resultam das ações escandalosas do passado, hora de retorno, a fim de que se reabilitem aqueles que geraram as dificuldades, provando o pão amargo do seu vício e da sua insensatez. Vamos continuar. Agora vamos ao item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 8, quando o próprio Allan Kardec escreve: se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. É uma figura enérgica, que seria absurda se tomada ao pé da letra e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, do mal que existe dentro de nós. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Esse é um trabalho de autoiluminação constante, de vigilância
permanente, como Jesus nos assevera: vigiai e orai. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas ações, vigiar as palavras que são produzidas, porque as palavras, como diz o ditado budista, são como a flecha que disparada não tem retorno e fatalmente vai alcançar o seu alvo. Mais adiante, a veneranda benfeitora então esclarece: a matéria, no questão de cortar a mão, arrancar o olho, cortar o pé, a matéria não é responsável pelas ações a que vai induzida. Razão porque fortaleza e fraqueza de caráter, fraqueza de vontade, fraqueza de ação pertencem ao espírito e não ao corpo. Esse é o sentido revolucionário da palavra de Jesus, em torno da necessidade de autoiluminação para se arrancar o órgão escandaloso. Quando ele falou língua, braço, mão, pé e outros. Erradicar, ela ressalta bem isso, erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão. Eis o esforço que deve ser empreendido, de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação malévola, de modo que o indivíduo se harmonize, mudando a linha direcional de todas as suas aspirações. Erradicar na origem, dominar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, disciplinar a sua vontade, para que não seja oriundo os atos de negatividade, de dor e lágrimas que nós possamos provocar nas outras pessoas. E aí vem uma pergunta que a veneranda benfeitora realiza: e como amputar o pensamento vil? Como amputar o pensamento vil, se não através da disciplina que cultiva as aspirações nobres, enobrecedoras e induz a condutas de liberdade? A única maneira de construir-se o futuro ditoso é extirpar dos sentimentos o egoísmo, esse grande responsável pelos males que se multiplicam em toda a parte da humanidade. E o egoísmo pode ser substituído pelo seu antagonista, que é o altruísmo, gerador de bênçãos e estimulante para o crescimento moral daquele que o cultiva. Que orientação maravilhosa! Ela identifica aquilo, esclarece o que Jesus apontou, esclarece o procedimento e mostra a necessidade da correção. Extirpar o órgão, aí ela volta a dizer já no final quase do seu comentário, do seu capítulo: arrancar o órgão, extirpar o órgão, de forma alguma altera o sentido mental do comportamento, enquanto necessário é corrigir a óptica emocional para tudo visualizar com alegria e gratidão a Deus. Esse é o procedimento que nós devemos fazer sempre, em todas as circunstâncias. Vamos agora voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 21, quando o insigne Allan Kardec, codificador da nossa doutrina, ele registra: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou, aquilo em que errou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista e assim por diante. Por isso que ele continua: é possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido no plano espiritual essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Ele pode ter escolhido essa expiação e a nascer cego. Aí nós vamos compreender como Jesus estava correto em delinear todo o procedimento corretivo para as nossas ações malévolas. Vamos então observar quando a veneranda benfeitora conclui com um parágrafo surpreendente e maravilhoso: enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, vamos observar interessante,
Ela não diz que se entregou, ela diz: enquanto o ser humano se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, o que caracteriza que nós ainda estamos tropeçando no nosso crescimento moral, cabe o lamento do mestre: ai do mundo por causa de escândalos, face aos infelizes efeitos que deles decorrem. Portanto, nós vamos concluir esse nosso comentário de hoje, iniciando a nossa semana, com uma história muito significativa. É atribuída a um médico, um venerando médico da cidade de Salvador, que eu não posso confirmar. Apenas eu recebi essa história, um amigo me mandou, mas nós vamos contá-la de uma forma que não identifique ser Salvador, seja qualquer cidade. Então vamos imaginar, certa feita, um nobre médico saiu avexado de sua casa com a maletinha na mão e pediu a um taxista que estava perto que o levasse urgente para atender um paciente na periferia da cidade. O motorista, muito grosseiro, lhe respondeu que não podia, que ia para casa deitar, pois já era muito tarde, ele estava bastante cansado. O médico insistiu, ele estava numa missão grandiosa e disse para ele que o caso era muito grave, era para salvar uma vida, e ele, taxista, poderia ajudar muito transportando o médico. O motorista então respondeu muito insatisfeito: eu estou cansado, o senhor se vire, me deixe, tem muitos táxis por aí. O médico insistiu, dizendo que também estava cansado, ele não havia almoçado nem jantado, o trabalho fora muito no hospital e acabara de chegar a casa quando ele recebeu esse telefonema. Então ele disse: leve-me, por favor. Foi uma súplica que o médico fez para ele: leve-me, por favor, eu lhe pago quanto o senhor quiser. Irritado, o motorista ligou o carro, arrancou de uma vez e saiu resmungando, olhando para trás. Era só o que faltava, eu vou é dormir. E logo, o taxista mal-humorado chegou à sua casa e quando colocou o carro na porta, deparou-se com gritos e choros, mas eram muitos gritos, choros, a sua esposa gritava muito, choro, os vizinhos lá, aquele mundo de gente na casa dele. O motorista viu, mal-humorado, ficou sem saber o que era, quando viu o filhinho de 5 anos, num estado lamentável de convulsão e semi-asfixiado, uma crise que poderia ser de asma, o que fosse, mas ele estava convulsionado e semi-asfixiado. Ele ficou tão desesperado vendo o filho morrer nas mãos que ele ficou sem saber o que fazer, ficou paralisado. Mas enquanto ele estava nessa angústia, nessa agonia, nesse instante, graças à misericórdia de Deus, um outro táxi parou na porta de sua casa e um médico apressado saltou e de repente segurou a criança. E ele, muito inspirado, a missão do médico nesse sentido, muito inspirado, pegou a criança, botou no colo, fechou os olhos como se estivesse pedindo uma prece, examinou a criança, diagnosticou de forma precisa e abriu a pasta, aplicou imediatamente uma injeção, ensejando uma reação orgânica imediata que lhe permitiria conduzir a criança ao hospital mais próximo, onde receberia o tratamento de cura. Ao sair com a criança no colo, acompanhado da mãe da criança em lágrimas, o motorista que negou transportar o médico, olhou para o médico, baixou os olhos, envergonhado, sem dizer nada, paralisado. O motorista mal-humorado reconheceu aquele médico que ele se negou antes a trazer para o atendimento. O paciente que o médico precisava atender com urgência era o seu próprio filho que ali estava sendo levado pelo médico para salvar sua vida. Nós vamos observar nessa história, meus queridos irmãos, um fator muito interessante. Quantas vezes nós temos perto de nós a reencarnação de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, ou mesmo encarnado um desses espíritos que Deus nos colocou para voltar ao nosso encontro, para receber de nossa parte um tratamento inverso daquele que nós lhes oferecemos no passado. E nós nos recusamos a fazer uma ajuda,
a dar um atendimento, tratamos mal, somos irreverentes, procedemos como aquele motorista mal-humorado. Não fora a dedicação daquele profissional da saúde, de cabelos brancos, aquele médico, dando ao seu trabalho o verdadeiro caráter de missão, ali estava para salvar, mesmo diante daquele taxista humorado, mal educado, ele não se abateu e foi realizar a sua missão grandiosa. Assim devemos nós, diante das agressões, diante dos escândalos que nos queiram envolver, calemos, façamos como médico, tomemos a nossa decisão correta, vamos ao encontro de quem está precisando de nós, vamos ajudar, vamos oferecer o nosso amor, vamos oferecer a nossa vida, como disse Jesus, que eu gosto muito de repetir o que João 18 registrou, não existe maior amor do que este, aquele que dá a vida pelos seus amigos. E dar a vida é dar um passe, é dar uma palavra de conforto, é dar um olhar caridoso e quando não tiver mais o que dizer, abraçar e chorar com a outra pessoa, como Chico certa vez ele fez e nos disse que a mulher ficou assustada quando Chico começou a chorar. Por que, Chico, você está chorando? Minha filha, você está passando por um sofrimento tão grande que eu não tenho nunca condições de suportar, nem de aguentar o que você está passando. Por isso, eu estou chorando com você, para que Deus possa se comover diante das nossas lágrimas, juntas em projeção de súplica a Jesus por socorro. Usemos esses exemplos como bússolas diretoras da nossa vida. Pensemos em Jesus, pensemos nele, o nosso modelo e guia da humanidade, que mesmo sendo traído, abandonado por Pedro 3 vezes e desprezado pelos demais, exceto João, evangelista, que ficou aos pés da cruz, a quem Jesus confiou a mãe dele, Nossa Senhora. Os outros todos se esquivaram e mesmo assim ele continuou amando todos. E prova esse amor no retorno que ele volta ao encontro deles para mostrar a ressurreição que ele havia dito que ia passar e que realmente passou. E ainda encontrou um rebelde, Tomé, incrédulo, que disse aos apóstolos no cenáculo: só acredito quando eu colocar os meus dedos das minhas mãos por dentro da ferida que ele recebeu nas costelas, quando o soldado romano o marcou para verificar se já estava o corpo morto. E, no entanto, Jesus, com toda a calma, quando o encontrou, disse, abriu as vestes e disse: Tomé, verifica por ti mesmo que sou eu que estou aqui, demonstrando a grandiosidade do seu amor, mesmo diante da falta de fé daquele que o seguiu durante 3 anos. Façamos esses exemplos também. Não nos abatamos com os escândalos que fizerem contra nós. Tenhamos o amor para retribuir, a prece intercessória para que Jesus o abençoe, dando-lhe a oportunidade a esse que nos agride, a oportunidade de se redimir, de se corrigir, porque também é nosso irmão, é filho de Deus, a quem devemos também o nosso irrestrito amor. Que Jesus continue nos abençoando, envolvendo com a sua paz, iluminando os nossos caminhos e ajudando e abençoando o nosso Brasil, que aguarda ansiosamente o início da aplicação das vacinas que irão proporcionar os recursos necessários do estímulo aos nossos sistemas imunológicos para que possamos atravessar essa pandemia com uma fé inabalável, com um amor no coração e um dever de gratidão muito grande para os cientistas que estão trabalhando, que estão ainda vinculados a essas vacinas, para toda a nossa gratidão, para os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todos os outros devotados dos grupos de saúde que estão já se abatendo de tanto cansaço, mas que não deixam a área de trabalho, no compromisso que firmaram, no testemunho que deram quando se formaram,
de realizar aquilo que eles se comprometeram a fazer no verdadeiro sentido de missão. Que Jesus nos abençoe a todos, para que possamos concorrer com a nossa paz, com o nosso amor, com a nossa luz e as nossas preces, para que o nosso país se acalme, se asserene, que a nossa alegria contagie moralmente os outros irmãos, que a nossa fé se estenda, fortalecendo a fé de todos os demais irmãos, que a nossa coragem se identifique com a coragem de Jesus, que enfrentou as maiores diversidades e venceu o mundo, demonstrando para nós o procedimento como nós devemos realizar. Que Ele nos abençoe, continue nos amparando, insistindo para que tenhamos a possibilidade de seguir as suas pegadas luminosas, porque não importa o que acontecer, Ele morreu de braços abertos e continua esperando para dar o abraço fraternal quando desencarnarmos e partirmos de retorno ao mundo espiritual, com a coragem de solicitar outras reencarnações com venerandas e mais elevadas missões, mas com o coração pacificado de termos cumprido com o nosso dever. Que Ele nos abençoe, nos envolva e nos ampare sempre, através do irmão Batuíra e de todos os espíritos amigos que se encontram ao nosso lado na Casa de Guará. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que sempre nos inspira a todos, o nosso irmão Flávio Rovella. A ausência dele é apenas invisível. Como disse o professor Eurípides Bassanufo, a invisibilidade não significa ausência. Tenhamos sempre em mente de que o nosso compromisso é com Jesus. E em nome dele, em nome do amor que ele nos ensinou, amor de misericórdia, façamos-nos representantes e imitadores de São Francisco de Assis, que, segundo Joana de Ângeles, foi o maior imitador de Jesus na terra. Sejamos, dentro da nossa pequenez, imitadores de Pai Francisco de Assis e possamos dizer: Senhor Jesus, faze de nós um instrumento da tua paz, do teu amor e da tua luz. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Muita paz e muita luz para todos vocês.